Falávamos então dos despachos, repito, cuja grande característica é a ausência de conteúdo decisório e, portanto, a sua irrecorribilidade. Já que ninguém ganha, ninguém perde, não há por que promover ou interpor um recurso contra esses meros despachos, que são apenas o modo pelo qual o juiz faz andar o processo. Agora, é preciso que a gente entenda muito bem os dois próximos pronunciamentos, porque eles têm uma identidade. A decisão ou as decisões interlocutórias e as sentenças, elas têm uma semelhança que é, em ambas as hipóteses, há nessas decisões conteúdo decisório. Portanto, essas manifestações judiciais, na forma de decisão interlocutória e na forma de sentença, há decisão, há conteúdo decisório. Portanto, o que o juiz faz é acatar um argumento, é acolher um pedido, acolher uma pretensão, ou não acolher um pedido, rejeitar uma pretensão. O juiz, ao decidir, quer via decisão interlocutória, quer sentença, ele faz uma das partes ser derrotada. Ele faz uma das partes sucumbir. Portanto, se elas têm essa mesma estrutura, qual seria então a diferença entre elas? A diferença é a seguinte. O artigo 203, ele diz, no parágrafo 1º, o que é sentença. Dizendo o seguinte: sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase de conhecimento do processo, ou põe fim à fase de execução da sentença do processo, ou põe fim a um próprio processo de execução. Ou seja, para ser qualificado um pronunciamento como sentença, é preciso que ele possua dois elementos. O primeiro, o conteúdo. Só será sentença se o motivo que gerou a decisão do juiz estiver descrito em uma das hipóteses do artigo 485 ou em uma das hipóteses do artigo 487. E quais são essas hipóteses? O 485 é o artigo que trata da resolução do processo sem análise de mérito. Ou seja, o juiz julga o processo sem julgar o mérito por conta de defeitos, falta de pressuposto, falta de condição da ação, inépcia aderencial, indeferimento da petição inicial. No 487, o conteúdo dessa decisão chamada sentença é de mérito, portanto o juiz ele julga o caso atingindo a relação de direito material entre as partes. Portanto, o juiz se introduz no mérito da causa, decidindo não só o processo, mas como o próprio litígio entre as partes. Esse é o primeiro elemento. Para ser sentença, tem que ter o conteúdo de um desses dois artigos. Só que tem que ter um segundo elemento. Só será sentença se com ela a fase de conhecimento do processo, aquela fase que as partes dialogam, produzem provas, ela se encerrar com esse ato. Portanto, se aquela decisão do juiz tiver um dos motivos do 485 ou do 487, e além disso, a fase de conhecimento, que é essa fase de diálogo e de provas, tiver sido encerrada, este ato será denominado de sentença. Assim como será sentença também aquele ato em que o juiz põe fim à fase de cumprimento da sentença, ou seja, quando o devedor, cumprindo a sentença, paga o seu débito, o ato pelo qual o juiz põe fim a essa fase é sentença também. Essa é a característica de sentença, e é fundamental entender isso para diferenciá-la da decisão interlocutória. Vamos em seguida falar justamente da decisão interlocutória.